Efa. Um nome que quase escapa pelas entrelinhas da Bíblia. Seu rosto não ilustra quadros famosos, sua história não ocupa capítulos inteiros, e poucos pregadores ousam mencionar seu nome no púlpito. Mas e se eu te dissesse que, por trás dessa figura discreta, está uma das engrenagens silenciosas que ajudaram a movimentar o plano eterno de Deus? Vivemos em uma era em que os holofotes atraem mais do que o propósito. Mas nas páginas da Palavra de Deus, muitas vezes é no silêncio que se escondem as maiores lições. Hoje, vamos mergulhar na trajetória de Efa, concubina de Caleb, uma mulher que aparece apenas por um versículo mas cuja presença ecoa gerações depois, na genealogia que leva até o Messias. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 46, lemos: Caleb teve como concubina Efa, que lhe deu Arã, Mosa e Gazez. Poderíamos simplesmente passar por esse texto sem nos deter. Mas, como um arqueólogo que encontra um fragmento e revela uma civilização inteira, precisamos aprender a olhar para esses pequenos nomes com olhos espirituais. O que essa mulher representa? O que sua história mesmo quase invisível pode ensinar a nós, que muitas vezes também nos sentimos esquecidos no grande cenário da vida? Foi no período dos juízes que Efa viveu uma época marcada pela instabilidade espiritual, pelas alianças tribais e pela oscilação constante entre fé e rebelião. Um tempo em que a fidelidade a Deus era testada a cada decisão. E foi nesse cenário que Efa se tornou parte da linhagem de Judá, a tribo da qual viria o Rei dos Reis. Neste vídeo, você vai descobrir como Efa, ainda que no papel socialmente limitado de uma concubina, foi posicionada por Deus de forma estratégica. Vamos explorar sua conexão com Caleb, seu papel como mãe de Arã, e como tudo isso se entrelaça com o plano divino para a redenção. E mais, ao longo dessa jornada, talvez você se veja em Efa em sua simplicidade, sua discrição, sua aparente invisibilidade. E talvez, como ela, você perceba que mesmo sem grandes títulos ou reconhecimento humano, há um propósito eterno sendo construído em silêncio. Você já se sentiu como se estivesse apenas nos bastidores da sua própria vida? Como se Deus usasse os outros, mas esquecesse de você? Se essa pergunta ressoou aí dentro, então você precisa acompanhar essa história até o fim. Porque no último capítulo, vamos revelar a conexão surpreendente de Efa com o Messias e como isso muda completamente a maneira como enxergamos nosso valor diante de Deus. Prepare o coração, pegue sua Bíblia, e venha comigo nessa jornada profunda de fé, propósito e esperança. O tempo dos juízes não era gentil. Era uma era de transição, instabilidade e tensão espiritual constante. Israel já havia conquistado a terra prometida, mas ainda lutava para conquistar a si mesmo. O povo oscilava entre a obediência e a rebelião, entre a aliança com Deus e os apelos das culturas pagãs ao redor. Foi nesse terreno de incertezas, onde a fé era testada em cada decisão, que viveu uma mulher chamada Efa. Efa não era rainha, nem profetisa, nem guerreira. Ela não liderou multidões nem derrotou inimigos. Era uma concubina. E, à primeira vista, isso poderia parecer sinônimo de alguém marginal, de valor pequeno, alguém que existia à sombra de outros personagens mais relevantes. Mas a Bíblia não desperdiça nomes. Quando Deus permite que uma pessoa seja mencionada nas Escrituras, mesmo que em uma única linha, é porque ali há um propósito. Caleb, com quem Efa teve filhos, era um nome conhecido entre os hebreus. Filho de Jefoné, da tribo de Judá, Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Enquanto 10 deles voltaram tomados pelo medo, Caleb permaneceu firme, confiante de que, com Deus, Israel poderia conquistar o impossível. Sua coragem foi recompensada. Deus lhe prometeu herança entre as montanhas de Hebrom, e ele viveu para conquistá-las, mesmo com idade avançada. Era um homem de fé inquebrantável. Mas ao lado desse gigante da fé estava Efa. E é aqui que a história ganha camadas mais profundas. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 46, afirma que Efa foi concubina de Caleb e mãe de Arã, Mosa e Gazez. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, carrega implicações muito maiores do que aparenta. Para compreender o peso desse versículo, é necessário entender o que significava ser uma concubina naquela época. Em Israel, uma concubina não era apenas uma companheira secundária. Era, muitas vezes, parte de alianças políticas entre clãs e tribos, selos sociais que uniam famílias e ampliavam heranças.
Embora sua posição fosse inferior à da esposa oficial, sua função era estratégica. Ela podia gerar filhos, perpetuar nomes e selar pactos entre povos. Efa, segundo o próprio texto bíblico, era filha de Maacá, um nome associado a líderes tribais e regiões de influência. Isso sugere que sua união com Caleb não foi meramente doméstica, mas possivelmente parte de uma aliança entre clãs. Se isso for verdade, Efa representava um elo político e social vital. Ela ajudou a consolidar a estabilidade de Judá num momento em que alianças tribais podiam significar sobrevivência. No entanto, seu valor não se restringe a conexões políticas. Efa deu à luz Arã, e por meio dele, originaram-se famílias importantes dentro da tribo de Judá. Judá, a tribo do leão, aquela sobre a qual repousa a promessa messiânica, conforme Gênesis, capítulo 49, versículo 10, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. É aqui que o papel de Efa ganha uma nova luz. Sua maternidade contribuiu diretamente para a continuidade de uma linhagem que culminaria em Jesus Cristo. E ela fez isso longe dos palcos, longe dos louvores públicos, longe das glórias registradas em salmos ou poemas. Ela simplesmente gerou, sustentou e transmitiu vida. Quantas vezes, em nossa caminhada, sentimos que estamos fora da cena principal? Que os grandes feitos estão nas mãos de outros, enquanto nossas ações parecem pequenas, comuns ou irrelevantes. Mas e se for justamente aí, na simplicidade da fidelidade, que Deus estiver escrevendo uma parte essencial do seu plano eterno? O apóstolo Paulo nos lembra, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Efa é o retrato vivo dessa verdade. Aos olhos humanos, pequena. Aos olhos de Deus, essencial. E mesmo sem relatos detalhados sobre sua personalidade, é possível imaginar os dilemas internos que enfrentou. Ser uma concubina não era fácil. Viver à sombra da esposa principal, lidar com rivalidades silenciosas, criar filhos num ambiente social complexo. Ainda assim, ela permaneceu. Cumpriu sua missão. Deu continuidade à história de Israel. Sua conexão com Caleb também nos revela algo sobre seu ambiente espiritual. Viver ao lado de um homem cuja fé era conhecida em toda a nação certamente influenciou sua caminhada. Caleb não era apenas um herói militar, era alguém que se manteve fiel a Deus enquanto outros se perdiam. Efa estava próxima dessa fonte de fé, o que nos convida a refletir: com quem temos caminhado? Quais vozes têm moldado nossa jornada espiritual? Há uma beleza oculta na forma como Deus constrói sua narrativa. Ele não precisa de grandiosidade para gerar impacto. Precisa apenas de disposição, de fidelidade, de entrega. Efa talvez não tenha ouvido trombetas ao dar à luz Arã. Mas Deus ouviu. E cada nome naquela genealogia representa não apenas uma pessoa, mas uma decisão divina de manter sua aliança viva. A história de Efa é uma lembrança silenciosa de que não estamos aqui por acaso. Que mesmo nas funções mais discretas, Deus opera propósitos eternos. Que mesmo nos bastidores, há palco espiritual. E que, no final, o que importa não é o tamanho do nosso papel mas a fidelidade com que o cumprimos. Você já se perguntou se sua vida realmente faz diferença no plano de Deus? Talvez você não veja agora. Talvez você esteja criando filhos, servindo em silêncio, fazendo escolhas que ninguém aplaude. Mas talvez, assim como Efa, Deus esteja usando exatamente isso para construir algo muito maior do que você pode imaginar. Para compreender a grandeza escondida no papel de Efa, é preciso olhar além do que está escrito. Não basta apenas ler o versículo que a menciona. É preciso mergulhar nas entrelinhas da história, nos costumes de sua época, e nos bastidores espirituais do povo de Israel. A vida de Efa não pode ser entendida com pressa, ela exige escuta, contexto e sensibilidade. O povo de Israel havia conquistado a terra prometida, mas o período dos juízes estava longe de ser estável. A nação era, na prática, uma confederação de tribos com autonomia local. Não havia rei. Não havia governo centralizado. Cada tribo cuidava de seus próprios assuntos, tomava decisões conforme suas próprias tradições, muitas vezes, se envolvia em disputas internas ou alianças frágeis.
Era um tempo em que a unidade era frágil e a fé frequentemente esquecida. Nesse cenário, alianças tribais se tornavam essenciais para evitar o colapso. Muitas dessas alianças eram seladas através de casamentos ou uniões familiares. E é nesse ponto que Efa entra em cena como parte de uma estratégia maior, ainda que talvez ela mesma não tivesse plena consciência disso. A Bíblia afirma que Efa era filha de Maacá. Esse nome, embora comum, aparece associado a clãs importantes, e sua menção não é casual. A união entre Efa e Caleb pode ter sido, em parte, uma forma de selar vínculos entre o clã de Jefoné, de onde vinha Caleb, e outro grupo tribal influente ao qual Maacá estava ligado. Em uma cultura onde a sobrevivência dependia de alianças sólidas, essa ligação representava muito mais do que uma relação pessoal. Era política, era social, era espiritual. Efa representava uma ponte entre famílias, um canal de paz em tempos instáveis. Por meio de Efa, Caleb teve filhos. E por meio desses filhos, surgiram novas casas, novos nomes, novas gerações. Arã, o primogênito mencionado, tornou-se patriarca de famílias que cresceram dentro da tribo de Judá. Essas famílias se multiplicaram, expandiram suas tendas, organizaram-se em funções específicas e contribuíram para a estrutura da nação que nascia. Ou seja, Efa não apenas gerou filhos, ela ajudou a estabelecer colunas sociais dentro do povo de Deus. A maternidade, naquele tempo, era muito mais do que um vínculo afetivo. Era uma forma de legado. Uma mulher que gerava filhos dentro de um clã influente ampliava sua herança, perpetuava nomes, e fortalecia sua tribo. Aquelas crianças cresciam carregando o sangue de alianças, a memória de pactos e a promessa de continuidade. Efa sabia disso. Mesmo como concubina, ela carregava em seu ventre o futuro de uma geração. Mas pense por um momento na complexidade de sua posição. Ela não era a esposa principal. Sua voz talvez não tivesse o mesmo peso dentro da casa. Era provável que convivesse com outras mulheres, disputasse atenção, ouvisse murmúrios. E mesmo assim, permaneceu. Gerou. Cuidou. Permaneceu fiel à sua função, mesmo sem destaque. Isso exige força. Exige humildade. Exige uma fé silenciosa, aquela que não aparece nos salmos, mas que sustenta genealogias. Efa estava ao lado de Caleb, um homem cuja fé o distinguia em sua geração. Enquanto outros sucumbiam ao medo e à dúvida, Caleb manteve-se firme na promessa de Deus. Ele havia enfrentado gigantes, literalmente, e vencido. Havia herdado terras, guiado sua casa, e deixado um legado de confiança inabalável. Efa fazia parte desse legado. Sua presença, mesmo discreta, estava inserida no ambiente de fé construído por Caleb. E isso, inevitavelmente, moldava o futuro de seus filhos. A influência espiritual de um lar é profunda. Mesmo sem sermões ou holofotes, os filhos de Efa cresceram vendo o exemplo de um homem que acreditava em Deus com todas as forças. E cresciam sob os cuidados de uma mulher que, mesmo em posição secundária, cumpria seu papel com dignidade. Essa combinação fé inquebrantável e fidelidade silenciosa construiu colunas invisíveis, mas resistentes, para as gerações que viriam. A narrativa de Efa nos desafia a refletir sobre os papéis discretos que exercemos. Quantas vezes desprezamos posições que não têm destaque? Quantas vezes nos frustramos por não sermos vistos, reconhecidos, ou celebrados? Mas Deus vê. E Deus usa. Às vezes, Ele não nos coloca no centro da cena, mas nos faz sustentadores da estrutura. E isso é tão importante quanto. Nem toda ponte aparece nas fotografias. Mas sem ela, dois lados jamais se uniriam. É nesse ponto que entendemos o verdadeiro papel de Efa. Ela foi uma ponte. Uma ligação viva entre tribos. Um canal de unidade num tempo de dispersão. Um ventre que, no silêncio, manteve vivo o plano divino. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 4, versículo 3, procurem preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efa, sem saber, personificou esse princípio. Sua vida, sua maternidade, sua presença numa casa de fé, ajudou a preservar a unidade do povo de Deus. A paz que ela trouxe não veio por discursos ou façanhas, mas pela fidelidade em seu lugar. Quantas vezes você já se perguntou se está no lugar certo, mesmo sem aplausos ou visibilidade? Quantas vezes pensou que seu papel era pequeno demais para importar?
Mas talvez Deus tenha te colocado exatamente onde você está, como colocou Efa, para unir, sustentar e perpetuar algo maior do que você mesmo. Ela não fundou exércitos. Não escreveu profecias. Mas preparou o caminho para que a promessa seguisse viva. E isso muda tudo. Ela não era a primeira. E talvez nem a mais lembrada. No sistema familiar da época, as concubinas ocupavam um espaço peculiar. Eram respeitadas, sim, mas estavam sempre à margem. Serviam como mães de filhos legítimos, mas sem o prestígio da esposa oficial. Davam continuidade à linhagem, mas raramente tinham voz na história contada. Efa sabia disso. E viveu isso. Quantas vezes ela teria visto Caleb partilhar decisões com outra mulher? Quantas vezes teria ficado em silêncio, apenas observando a vida familiar se organizar em torno de alianças que ela própria ajudou a sustentar com seus filhos? Quantas vezes se viu ausente das celebrações mais públicas, mesmo sendo parte do alicerce invisível daquela casa? O peso da invisibilidade é real. E não é apenas sobre não ser visto, é sobre não ser lembrado, não ser considerado, não ter o nome ecoado nas canções. Em uma sociedade como a israelita, onde os homens ocupavam os espaços centrais da narrativa e a herança se transmitia pelo nome do pai, o papel da mulher era quase sempre indireto. Mas isso não significa que fosse insignificante. Efa carregava mais do que filhos. Carregava uma responsabilidade espiritual. Ela formava, educava, sustentava. Era com ela que Arã crescia. Era ela quem o alimentava, quem o guiava nos primeiros passos, quem o ensinava a temer a Deus em silêncio, nos intervalos da rotina, nos gestos de todos os dias. Caleb podia ser o herói público. Mas Efa era o coração da casa. O tipo de coração que pulsa mesmo sem alarde. A Bíblia não nos diz se Efa sofreu. Mas a experiência humana nos autoriza a imaginar que sim. Ela era mulher. Tinha emoções, dúvidas, conflitos. Ela vivia em uma época marcada por alianças frágeis, disputas internas e ameaças externas. Os filhos que gerava poderiam ser reclamados por outras tribos, poderiam entrar em conflitos por heranças, poderiam se perder no meio das lutas territoriais de Israel. Ela sabia disso. E mesmo assim, entregou-se ao papel que lhe foi dado. Não havia recompensas visíveis para Efa. Não há cânticos sobre ela. Nenhum salmo a menciona. Nenhuma profecia faz referência ao seu nome. Mas, ainda assim, ela está lá em uma das linhas mais importantes da genealogia de Judá. Essa presença discreta é, por si só, um sermão. Em tempos em que todos parecem buscar aplausos, visibilidade e aprovação imediata, Efa é o lembrete de que Deus trabalha em silêncio. Ele constrói o eterno através da fidelidade no cotidiano. Ele escreve sua história usando pessoas que não brilham nos palcos, mas sustentam os bastidores. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo nos exorta: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Foi isso que Efa fez. Ela ofereceu sua vida, sua juventude, sua maternidade, sua discrição como um culto silencioso. Ela não teve púlpito. Não teve audiência. Mas teve fé. E essa fé, ainda que não descrita com palavras, transparece em sua permanência. Porque se há algo mais difícil do que começar algo grandioso, é permanecer fiel quando ninguém está olhando. Pense por um momento, quantas pessoas hoje estão vivendo o peso da invisibilidade? Mães que criam filhos sozinhas sem reconhecimento. Servos que oram em secreto, jejuam em silêncio, sustentam ministérios sem holofotes. Homens e mulheres que abrem a igreja de madrugada, que limpam os bancos, que consolam corações mas que nunca serão chamados ao palco. O mundo pode não vê-los. Mas o céu vê. Deus vê. Foi assim com Efa. Foi assim com tantas outras mulheres esquecidas nas genealogias, mas lembradas no coração de Deus. E é assim conosco, quando permanecemos fiéis em nossos pequenos e constantes sim ao Senhor. A influência espiritual não está no volume da voz, mas na profundidade do exemplo. Não está na posição social, mas na direção do coração. Efa influenciou a história de Israel porque se posicionou como um canal da vontade de Deus mesmo sem saber que fazia parte de um plano eterno. Quantas vezes ela teria orado em silêncio pelos filhos? Quantas vezes teria segurado Arã no colo, imaginando o que seria dele, sem saber que ele daria origem a famílias que moldariam a história da tribo de Judá? Há algo sagrado nas pequenas ações de cada dia.
Deus as vê, Deus as recolhe, Deus as usa. O teólogo John Calvin escreveu certa vez: Deus escreve a história do universo com a tinta das pequenas coisas. Efa é uma dessas pequenas coisas que, na verdade, são grandes demais para serem ignoradas. Essa percepção muda completamente nossa maneira de viver. Deixa de ser sobre grandeza visível e passa a ser sobre obediência verdadeira. Passa a ser sobre fidelidade quando ninguém está observando. Sobre entregar o melhor a Deus mesmo sem reconhecimento. A vida de Efa nos desafia a viver com integridade onde Deus nos plantou. A sermos fiéis onde não há câmeras. A orarmos onde ninguém escuta. A servirmos onde não há aplausos. Porque o céu escuta. O céu vê. E o céu responde. Você já se sentiu irrelevante demais para ser parte do plano de Deus? Talvez esteja na hora de ver sua vida com outros olhos. Assim como Efa, talvez você esteja sustentando algo muito maior do que imagina. E Deus, silenciosamente, está escrevendo sua fidelidade no livro eterno que só ele vê por completo. Quando o povo de Israel ouvia o nome Judá, não escutava apenas o nome de uma tribo. Escutava destino. Escutava promessa. Escutava o eco de algo eterno. Desde os dias em que Jacó, já idoso, abençoou seus filhos no Egito, o nome de Judá passou a carregar um peso profético. Em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, ele declarou: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence. Essa era mais que uma bênção. Era uma profecia messiânica. Uma palavra que ecoaria séculos, atravessaria guerras, exílios, reinos e silenciosas gerações até se cumprir no nascimento de um menino em Belém, Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com Efa? Tudo. Porque embora seu nome apareça apenas uma vez na Bíblia, em uma Crônicas, capítulo 2, versículo 46, sua história está entrelaçada ao sangue dessa linhagem. Efa gerou Arã. Arã originou famílias dentro da tribo de Judá. Essas famílias cresceram, se estabeleceram, se multiplicaram, se espalharam. Eram galhos invisíveis da grande árvore que sustentaria a linhagem real e, por fim, o próprio Messias. É impossível dizer com precisão em que ponto da genealogia Efa se conecta com os descendentes de Davi. Mas é inegável que sua linhagem se integra à construção daquela que viria a ser a tribo do trono. E isso nos leva a uma realidade profunda. Deus constrói o extraordinário por meio do ordinário. A vida de Efa é prova disso. Sua única ação registrada foi ser mãe. Mas foi justamente isso que a ligou à promessa. Não foi seu título. Não foi sua posição. Não foi um milagre. Foi sua fidelidade em exercer com dignidade o papel de formar uma geração. Em tempos como os nossos, em que se busca visibilidade a qualquer custo, Efa surge como um contraponto divino. Ela não subiu ao palco mas segurou as cortinas. Não carregou o cetro mas preparou o caminho para quem o faria. Não ouviu o hosana das multidões mas ensinou as primeiras palavras àquele que geraria descendência em Israel. E essa missão é sagrada. A Bíblia está cheia de histórias de grandes feitos. Mas também está repleta de nomes discretos, que aparecem uma única vez e somem na multidão do texto. E mesmo assim, Deus os considera parte vital de seu plano. Não porque tiveram fama, mas porque tiveram propósito. Quando olhamos para a genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, percebemos algo ainda mais impressionante. Ela está cheia de mulheres improváveis. Tamar, que disfarçou-se de prostituta. Raabe, que de fato foi uma. Rute, a estrangeira. Batseba, que ficou marcada por um escândalo. Nenhuma delas seria o modelo ideal de mulher na cultura da época e ainda assim, todas foram usadas por Deus para conduzir a história da salvação. Efa pertence a essa galeria. A diferença é que sua história não tem detalhes escandalosos. Sua vida foi marcada por silêncio, rotina, muito provavelmente, anonimato. Mas sua função foi igualmente decisiva, manter viva a linhagem de Judá. Isso nos ensina algo essencial. Deus não mede importância com a régua do mundo. Ele não valoriza o barulho, valoriza a fidelidade. Ele não depende da grandeza, transforma o pequeno. Ele não precisa de muitos talentos, precisa de corações obedientes. Efa foi uma semente. E sementes não fazem barulho quando crescem. Mas são elas que sustentam florestas inteiras. Pense nas implicações disso para a sua própria vida. Talvez você esteja em uma estação em que nada parece grandioso.
Você acorda, cuida da casa, estuda, trabalha, serve. Ninguém aplaude. Ninguém menciona seu nome em público. Mas você permanece. Você ama. Você intercede. Você sustenta. E se tudo isso for o terreno fértil onde Deus está escrevendo o futuro? O livro de Hebreus, capítulo 11, traz a famosa galeria dos heróis da fé. Mas no capítulo seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 1, há uma frase reveladora: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa nuvem de testemunhas não é feita apenas de profetas e reis. É feita de fiéis anônimos. De servas silenciosas. De mulheres como Efa, que correram sua corrida sem plateia, mas com os olhos em Deus. O legado da tribo de Judá é, antes de tudo, uma herança de fé. Uma fé que começou com promessas, foi mantida por alianças, sustentada por mulheres esquecidas e culminou no nascimento do Salvador. O cetro que Jacó profetizou não nasceu em palácios, começou nas tendas. Começou nos ventres. Começou no colo de mulheres que decidiram simplesmente crer, amar, gerar e permanecer. Efa não buscou glória. E justamente por isso, a glória de Deus a usou. Esse é o convite do Evangelho: não viver para aparecer, mas viver para obedecer. E quando fazemos isso, mesmo no lugar mais discreto, nos tornamos parte de algo eterno. A história de Efa, ainda que silenciosa nas páginas da Bíblia, se transforma em um espelho para todos que, em algum momento da vida, já se sentiram esquecidos. Sua jornada é um lembrete firme de que, no reino de Deus, significância não é sinônimo de visibilidade. É sobre propósito. É sobre fidelidade. Nos dias atuais, em que tudo é medido em curtidas, aplausos e reconhecimento, é comum sentir que só vale a pena aquilo que é notado. Mas Deus não pensa como o mundo. Enquanto os homens se encantam com o palco, Deus olha para o coração. E é por isso que a história de Efa é tão importante para nós hoje. Porque ela nos ensina como viver uma fé que não depende de holofotes. Ela não pediu para ser lembrada. Não exigiu posição. Não lutou por prestígio. Apenas viveu com fidelidade o papel que Deus lhe deu, mesmo que ele parecesse pequeno aos olhos humanos. E foi exatamente nessa disposição humilde que sua vida encontrou lugar dentro da genealogia do Messias. Quantas vezes você já teve a sensação de que sua vida está passando despercebida? De que suas orações são ouvidas apenas por você mesmo? De que suas ações, mesmo feitas com dedicação, parecem não causar impacto nenhum? A história de Efa nos responde: Deus está vendo. Deus está usando. Deus está escrevendo. Há um trecho no Salmo 139, versículo 16, que afirma: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que nada é desperdiçado na economia de Deus. Nenhuma lágrima. Nenhum gesto de amor. Nenhuma semente plantada em fé. Tudo conta. Tudo tem valor. Tudo está sendo usado, mesmo quando não conseguimos ver. Efa provavelmente nunca soube a dimensão de sua participação no plano de Deus. Nunca ouviu falar de um rei chamado Davi. Nunca soube do nascimento de Jesus. Nunca teve noção de que seu nome estaria eternamente ligado à história da salvação. Mas sua fidelidade, passada de geração em geração, sustentou a promessa. E isso muda tudo. Porque mostra que viver com propósito não significa ter todas as respostas. Significa confiar. Significa permanecer. Significa ser fiel no pouco. Mesmo sem saber o que virá. Quantas vezes Deus nos chama para continuar mesmo sem ver frutos imediatos? Para amar sem retribuição. Para servir sem reconhecimento. Para crer sem sinais visíveis? Efa nos ensina que esse tipo de fé é a mais valiosa. Porque é uma fé que não se alimenta de aplausos, mas de convicção. Uma fé que não precisa entender o todo para cumprir sua parte. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. É exatamente isso que vemos em Efa. Sua maternidade não foi apenas biológica, foi espiritual. Ela não apenas deu à luz. Ela construiu, mesmo sem saber, a plataforma onde o plano redentor de Deus seria manifestado séculos depois.
E isso nos desafia a olhar para nossa própria vida com outros olhos. Você tem ideia do impacto que sua fidelidade silenciosa pode causar? Você já parou para pensar que as orações feitas no seu quarto podem ecoar por gerações? Que as palavras de encorajamento ditas a um filho, a um amigo, a um irmão em Cristo, podem alterar o curso de uma história. Talvez você nunca veja os frutos. Talvez nunca tenha a chance de entender completamente o que Deus está fazendo por meio de você. Mas isso não significa que não está acontecendo. Porque Deus não revela tudo de uma vez, Ele nos chama a confiar um passo de cada vez. Éfa nos lembra que o que fazemos no anonimato pode ter consequências eternas. Ela nos desafia a abandonar a obsessão por reconhecimento e abraçar a grandeza do serviço simples. A viver com os olhos voltados para o alto, e não para os aplausos ao redor. A fidelidade dela nos encoraja a sermos constantes. A escolhermos, todos os dias, viver com integridade. A priorizarmos a presença de Deus, mesmo quando não há visibilidade. Porque o céu vê o que o mundo ignora. E, mais cedo ou mais tarde, o fruto vem. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, Paulo afirma: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Essa é a perspectiva de Éfa. E essa deve ser a nossa. Éfa não viveu para impressionar, viveu para obedecer. E foi nessa obediência silenciosa que ela deixou um legado que atravessou gerações. A pergunta que fica para nós é: que tipo de legado estamos construindo? Será que estamos preocupados demais com a aparência, com o que os outros pensam, com o prestígio que recebemos? Ou será que estamos dispostos a ser sementes a desaparecer, se necessário, para que algo maior nasça? Talvez Deus tenha te colocado exatamente onde você está, naquela casa, naquela função, naquela comunidade, naquele desafio, para ser um elo. Um ponto de sustentação. Uma ponte invisível que une gerações. Você não precisa de uma posição importante para ter um impacto eterno. Precisa apenas de fidelidade verdadeira no lugar em que foi plantado. Porque no fim, a história não é sobre o quanto somos vistos, mas sobre o quanto Deus é glorificado em nossa obediência. Éfa não escreveu leis. Não libertou um povo. Não liderou um exército. Não subiu ao monte para ouvir a voz de Deus. Mas, ainda assim, Deus escreveu seu nome. Ela não aparece nas listas de feitos heróicos. Não pronunciou palavras proféticas. Não teve visões. Mas, mesmo assim, o seu ventre acolheu uma semente que cresceria dentro da tribo de Judá, a tribo da qual nasceria o Messias. Ao longo desta jornada, vimos que Éfa ocupou um lugar que muitos desprezariam, o de concubina. Uma posição secundária. Discreta. Marginalizada. Mas Deus não a ignorou. Ele a escolheu. Ele a incluiu. Ele a usou. A história dela é um lembrete eterno de que o valor de uma vida não está na posição que ocupa, mas na obediência com que vive. Éfa nos ensina que viver nos bastidores do plano de Deus não é sinônimo de insignificância, é muitas vezes a posição onde o eterno se costura. É onde os propósitos celestiais são moldados com mãos humanas. Onde gestos silenciosos se tornam colunas da história redentora. Quantas pessoas hoje vivem como Éfa, entregando o melhor de si no anonimato, servindo a Deus com fidelidade longe dos holofotes, sem ver ainda o impacto que sua vida está gerando? Talvez você esteja entre elas. Talvez você sinta que seus dias são rotineiros demais, que suas ações não fazem diferença, que ninguém reconhece o esforço, a oração, o cuidado, o amor que você dedica em silêncio. Mas se há algo que a vida de Éfa nos prova, é isto: Deus vê. Deus registra. Deus recompensa. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Éfa viveu nesse secreto. Não para ser recompensada, mas para cumprir seu papel com integridade. E é justamente por isso que seu nome, mesmo mencionado apenas uma vez, carrega uma força tão profunda. Ela nos mostra que ser usado por Deus não exige reconhecimento público, exige disposição interior. Coração disponível. Fé constante. Perseverança mesmo quando não se vê os resultados. Ela nos convida a viver não para a fama, mas para a eternidade. E diante disso, uma pergunta final ecoa em nossos corações: você está disposto a viver o propósito de Deus,
mesmo que isso signifique permanecer nos bastidores? Essa é uma pergunta que não se responde com palavras, mas com vida. Com atitudes. Com decisões diárias. Com a disposição de amar mesmo sem retorno, de servir mesmo sem recompensa, de permanecer fiel mesmo sem aplausos. A história de Efa nos deixa um chamado. Um chamado à humildade. À obediência. À fé firme. Um chamado para deixar de buscar o destaque e passar a buscar o impacto, aquele que não aparece nas estatísticas humanas, mas que ressoa nos céus. Por isso, hoje, eu te convido a dar um passo concreto de fé. Desafio prático. Escolha uma área da sua vida onde você tem servido em silêncio, ou se sentido invisível, e consagre-a novamente a Deus. Ore hoje, dizendo: Senhor, eu não preciso ser visto, eu só preciso ser fiel. Usa a minha vida onde o Senhor quiser. E mais do que isso, se você conhece alguém que, como Efa, serve fielmente sem ser notado, encoraje essa pessoa. Diga a ela que está sendo usada por Deus. Muitas vezes, uma palavra pode renovar forças que estavam prestes a se esgotar. E agora, uma chamada à ação. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus também usa os invisíveis. Comente abaixo: quero viver meu propósito, mesmo nos bastidores. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Contadas, deixe seu like e ajude a espalhar esse conteúdo que fortalece a fé e honra as vidas que Deus escolhe mesmo em silêncio. Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, seu coração e seu chamado. Lembre-se, assim como Efa, você também faz parte de algo muito maior do que pode ver. Não subestime o que Deus pode fazer com uma vida simples nas mãos dele. Até a próxima.